Maranata. Senhor, logo vem. Amém. Feliz sábado a todos. Que a paz de Jesus esteja com você e comigo nessa manhã. E que verdadeiramente possamos, pela graça de Deus, pela graça do Espírito Santo, a gente possa cada dia caminhar com Ele. Aos amigos do canal Voz Ativa, seja muito bem-vindo nessa manhã de sábado e que a paz de Deus esteja com você e com sua família nessa manhã também. Muito bem, tema dessa manhã, um mundo melhor. Igreja, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a questão do mundo que nós estamos vivendo na atualidade. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que nós vamos dizer aqui, porque a imagem ali, provavelmente, é uma imagem de uma área verde. Podemos dizer assim que seria ali uma questão de uma relva, e posteriormente separei algumas imagens que talvez você do canal talvez você de dia vai visualizar algumas coisas para entender a fala do que eu vou dizer aqui para nós nessa manhã. Quando se fala de um mundo melhor, o que vem à sua mente? Porque pode deixar a luz acesa, é melhor, eu prefiro ficar acesa. Quando a gente olha para esse mundo, o que a gente vê? Miséria, a gente vê fome, a gente vê doenças e também vê lutas. Esse é o mundo que vivemos hoje. O mundo onde você anda, você consegue ver abertamente a desigualdade social. A gente vê pessoas morando na rua, a gente vê pessoas tentando se abrigar, mas por outro lado a gente tenta ver também pessoas tentando viver de forma decente. Mas a crise que hoje atravessamos afronta ao nosso redor. E a gente, se olharmos para o futuro, veremos que as perspectivas do mundo andam negra, não anda claro. Parece que as pessoas não têm mais entendimento. A gente vê isso no hospital, a gente vê isso na área da segurança, na área da educação, na área da política, meus amigos. Nota zero. Cada vez mais uma discrepância muito grande. Aqueles que fazem o que é correto são perseguidos e presos. O que faz a coisa incorreta continua normal, sobe e desce e vai normal. Ainda há pessoas que apoiam isso. Esse é o mundo que nós estamos hoje vivendo. Mas tudo isso haverá um fim, um dia. Haverá um dia do juízo, onde tudo terá o seu fim. Por isso que separamos hoje para estudar um pouquinho sobre um mundo melhor. Eu não sei como foi a sua semana. Talvez você não saiba como foi a minha. Mas a coisa eu sei. Nós estamos aqui na casa do Senhor para adorá-lo, para prestar adoração a Ele, reverência a Ele e sair daqui diferente da forma que estamos. Então, com esse pensamento, eu convido você a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 13. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 13. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo o quê? Enganados. Com esse pensamento, convido você a provar sua fonte, vamos falar com o nosso Deus. Santo e bom Deus que está nos céus, fazendo leitura da tua palavra, pedimos a Ti que o Espírito do Senhor ilumine a nossa mente na compreensão da Tua palavra, que saímos daqui revigorados, transformados, revitalizados pelo poder do Espírito Santo. Fale a mente e o coração de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo e amiga, e acima de tudo que o Teu nome, Jesus, seja exaltado. Rogamos e Te louvamos com o perdão do pecado de cada um de nós, em nome e por amor de Jesus. A igreja diz: amém. Muito bem. Ali, como você está vendo escrito ali,
a gente vê esse mundo reviravolta, altos e baixos da vida, circunstâncias favoráveis, desfavoráveis, que ocorrem sucessivas ou imprevisíveis, vem doenças e misérias. Esse é o mundo que nós estamos hoje vivendo. Aí a gente fala assim: eu quero um mundo melhor, beleza, mas se eu quero um mundo melhor, o que eu estou fazendo para que esse mundo seja de fato melhor? Se eu quero ver a volta de Jesus, o que eu devo fazer para que isso ocorra de forma real, de forma concreta? E aí, quando a gente sai aqui, sai do mapa da fome, não significa que o problema esteja superado. Para alguns líderes políticos dizem que a fome foi superada, mas é mentira. Tem milhões de pessoas no Brasil e no mundo passando fome, mas não só do pão material, como do pão espiritual também. O fato é que, trabalhando numa área onde eu estou agora, observo que as pessoas, mesmo ainda numa parte que alguns têm culto, buscam a Deus, eu não vejo pessoas preocupadas com a relação da volta de Jesus. Eu falei assim: esse não é ambiente para mim continuar o trabalho que eu estou na atualidade. Eu fico observando: será que apenas trabalhar por dinheiro? Obviamente que sim, para a nossa manutenção, mas e aí? Pessoas que passam ali, que vêm para a consulta, sabe, igreja? Isso a gente vem refletindo. Embora alguns estão ali e pensam: porque é novato, isso e outro, mas a gente tem uma visão mais ampla das coisas. A gente vai vendo que dentro da nossa organização, de uma forma geral, a gente vê um grupo se preocupando com a volta de Jesus e outro grupo apenas se preocupando com poder e dinheiro. É o que o mundo secular hoje está aí fora brigando. Então, esse mato da fome ser uma farsa. Aí, nessa outra foto aqui, mostra pessoas doentes, pessoas procurando emprego. Há vaga de emprego no mercado de trabalho, mas exige experiência, às vezes não exige, às vezes fala uma coisa, quando você vai trabalhar, você tem que exercer várias funções, enfim, esse é o mundo que estamos vivendo hoje. O mundo está vendo para a globalização, aonde a tecnologia vai ocupar o lugar do ser humano. Ano novo, conflito antigo, continuam as guerras, continuam os terremotos, as fomes, as doenças, as coisas continuam no mundo, não mudou muita coisa. Conta de luz, conta de água vem aumentando cada vez mais, vou adiantar essa parte. Hoje, a alimentação, o custo está sendo cada vez mais caro, isso é fato, mas as pessoas ainda pensam: eu quero um mundo melhor nessa terra, enfim, pensa dessa forma. Aí vemos doenças se alastrando pelo mundo afora, crises, mas essa foto é de pessoas que moram em São Paulo, ou moram em qualquer cidade, em qualquer estado, pessoas que moram na rua. Algumas são opção, outros que não tem mais recurso, eles estão morando na rua. E aí Deus vê tudo isso e fala o quê? Eu vou enxugar toda lágrima num dia, vou acabar com isso. E aí agora a igreja lança um projeto de 10 dias de oração. Pergunto para a igreja: é somente no Espírito que a gente deve orar? O que vocês acham? Não, todos os dias. A gente faz lá no final do ano promessas, é isso? Eu vou mudar, vai acontecer, minha vida vai ser diferente. E aí passa-se dezembro, começa janeiro e continua a mesma coisa. Então a gente deve continuar a oração todos os dias. A comunhão que a gente fez lá no final do ano, continuar a sequência do ano em toda a nossa vida. Até quando? Até a volta de Cristo. Aí como nós acabamos de ler o texto, vão de mal a pior. A gente vê aí os conflitos acontecendo, as guerras estão aí. Isso de uma forma geral. Mas tudo isso sabe para quê? É para dizer o seguinte: um fala que manda, o outro fala que manda, o outro fala que desmanda. Mas no final das contas, a gente sabe, de acordo com Daniel 2, a estátua vai ser dividida tanto na parte do ferro e barro, que não há ligação entre nações. Então a mão ali manda uma bola sem auxílio de mão, ou seja, aquela bola vem da história, a estátua desparece tudo, liga um farelo, ou seja, dizendo que os reinos deste mundo não vão permanecer muito tempo, vai ser dissipado, vai ser diluído, vai ser tirado da terra, e o reino de Cristo vai permanecer para sempre. Essa é a diferença.
Mas parece que ainda a gente vê pessoas que não estão antenadas, acordadas para essa realidade. A gente vê pessoas em alto escalão ou baixo escalão se preocupando com as coisas materiais. Como eu disse, um grupo se preocupando com a volta de Jesus e outro grupo não se preocupando com a volta de Jesus. Essa é a realidade. E aí, quando a gente vai para a Bíblia deixa bem claro: o grupo que vai ser salvo por Cristo, o grupo vai ser perdido. A Bíblia deixa bem claro: não existe 3, só existe 2. E aí, essa foto aqui mostra pessoas andando na rua. Aqui a violência, são pessoas fazendo manifestações, tá? Isso tem acontecido hoje no nosso dia a dia. Quantas mortes têm ocorrido, quantos roubos, quantas coisas. O mal vai de mal a pior. O mundo. Nessa outra foto aqui mostra a questão do calor extremo. De um lado calor extremo, do outro lado frio. A gente vê seco de um lado e muita água do outro lado. Esse mundo nós estamos hoje vivendo. Nessa foto aqui, pode seja claro, mostra a divisória da parte que é rica e da parte que é pobre. Você está bem perto aqui, Paraisópolis. Você vê a comunidade todinha extensa grande, do outro lado rico de pessoas, tudo morando no mesmo convívio, Morumbi, Paraisópolis, e assim por diante. Aí você tem Alphaville, se for de Belo Horizonte, você tem o Alto da Mangabeira, Savassi, você vai ter Augusto de Lima, e enfim, regiões ricas. A Lagoa da Pampulha também, que é muito famosa, tem muitas áreas ricas também, e outras cidades, municípios pequenos. E quando você vai para Pernambuco, você tem a capital, de Pernambuco você vai para a Bahia, assim por diante. Só que a Bahia tem sofrido muito com o atual desgoverno que está lá. E isso vai levando muitas pessoas ao ralo abaixo. Esse é o mundo nós estamos hoje vivendo. Pessoas no poder, fazendo com que pessoas pereçam por causa de interesses pessoais. Mas Jesus está anotando tudo no livro do juízo para salvar essas pessoas. Neste mundo podemos encontrar o quê? Não podemos encontrar a felicidade completa e perfeita paz. Nesse mundo a gente não pode encontrar perfeita felicidade. Além do mais, em meio a trevas, não podemos vislumbrar uma pátria melhor. A gente quer que o nosso país seja um país rico como o Brasil, poderia prosperar, mas os interesses são outros e não avançam. Mas nós temos uma pátria melhor que é a volta de Jesus. Haverá o quê? Essa foto mostra que haverá uma restauração. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9: aquilo que a gente não pensa, aquilo que a gente não viu, aquilo que a gente não imagina é o que Deus tem preparado para nós. Que é o quê? A volta de Jesus, a salvação de Jesus para nós. O mundo melhor. Atos capítulo 3, 21. Gostaria que você acompanhasse a gentileza no segundo texto da Bíblia. Atos capítulo 3, 21 fala que Deus quer fazer algo novo para nós. Capítulo 3 de Atos, verso 21. Atos 3, verso 21, que diz assim. Atos 3, verso 21. O qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Desde Adão e Eva 7, Deus já proferiu que o mundo melhor, a restauração. Deus irá restaurar tudo. Quando olhamos para o nosso cenário do nosso país, a gente vê que poderia estar tudo de bom para melhor, mas não está assim. E quando a gente olha para o resto do mundo, também não está bom também. É só a volta de Jesus para acabar com isso, para fazer um mundo melhor para nós. Quando olhamos para Hebreus capítulo 11, abre sua Bíblia em Hebreus 11, por gentileza. Hebreus capítulo 11 aí, você vai ver dos versos 1 até o verso 40. Você vai ver que todas essas pessoas aqui estão na galeria da fé. Eles morreram e aguardam uma pátria melhor. Principalmente o livro, principalmente Abraão. Abraão, no versículo 13 aqui de Hebreus 11, ele fala que todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudou, confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Nós somos o quê? Estrangeiros. Nós somos peregrinos nessa terra. Quando a gente olha para o estado de Minas Gerais,
você vê lugares bonitos, cachoeiras, rios. Quando você vai para o Espírito Santo, você vê cada praia mais bonita do que a outra, entre Vitória, entre Cariacica, Guarapari, entre outras praias. Quando você vai para o Rio de Janeiro, você vê Angra dos Reis, que é a parte ali chamada a parte onde tem muitas partes bonitas da praia. Você vai para Ipanema, outras partes do Rio de Janeiro, embora tenha as comunidades. Quando você vai para São Paulo, tem várias cidades interior bonitas, praias bonitas também. Enfim, quando você vai para a Bahia, tem cada parte de praia bonita. E você vai para o Brasil afora, o mundo afora, você vê lugares bonitos, mas não se compara o que Deus tem preparado para mim e para você. Novo céu e uma nova terra. O mundo é melhor. Não tem aquele hino. No mundo ainda existe o quê? Belezas que Deus criou, naturais. Mas o homem destrui aos poucos, mas ainda tem lugar no meio. Hebreus capítulo 11, nós acabamos de citar. Abraão teve lição de sua terra, mas Deus mostrou para ele: aguarde que você verá quando eu voltar. De fato, ele está aguardando. Quando você vê essa imagem aqui, glória da nova terra, você vê João, em Apocalipse 21, 22, ele teve a visão gloriosa do novo céu e também aqui, da nova terra, onde mostrou claramente que tudo perfeito, uma cidade retangular de mais de 2.400 metros de quilômetros, ou seja, cabe o mundo inteiro. Segundo são quase 9 bilhões de pessoas, lá vai caber muito mais do que mais de 80 bilhões de pessoas. Claro que vamos chegar a esse número, mas dentro de 9 bilhões de pessoas, quantos serão salvos? Só Deus sabe. Se vai ser 10 ou 100%, eu não sei, mas Deus sabe quem será salvo. Aí, como será o nosso lar? Capítulo 21 de Apocalipse escreve: é um cubo na sua base de 4 metros, soma 12 mil estádios, assim, pertencente a 600 km de altura. Se tivesse na terra, chegaria até o espaço. Então, seja uma cidade grande e tem espaço para todo mundo. Há lugares para todas as pessoas estar o quê? Nesse mundo melhor. O sol não existe. Quem vai ser o próprio sol? Jesus. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 4 e 5 fala isso. Não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Lá não haverá nada do que é mal, só haverá alegria e paz eternal. Além do mais, os materiais que Deus usou para fazer essa cidade está aqui, desde o ouro ao mais pedra preciosa. Está ali no capítulo 21 de Apocalipse. E aí, lá vai ser o nosso lar, uma cidade onde haverá felicidade e paz. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Como será a capital da nova terra? Gloriosa, com brilho. As 12 portas representam as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Está aqui, descrevendo todos os fundamentos. Quem vai estar lá? O próprio Jesus, guiando e direcionando tudo para nós. Às vezes parece que a gente estuda isso, mas eu já sei sobre isso. É um assunto que, infelizmente, tem sido pouco falado nos públicos dentro da nossa igreja. Às vezes, as mensagens têm sido pregadas como coach, como autoajuda. Livre autoajuda, Deus não quer isso para você, Deus quer isso aqui. Deus quer Bíblia, palavra de Deus. Essa aqui que transforma, essa aqui que liberta. Não é homem que liberta. O pastor ele sabe disso. Quando ele prega, ele pega a Bíblia. Tem que pegar a Bíblia. Jesus Cristo não é homem, não. A gente vê hoje em escolas, em hospitais de mendicidade, é só coach, menos Jesus. Desculpa dizer que não é uma grande realidade. Igrejas grandes como por aí, só coach. Nada contra. Isso tem o seu lugar. Mas aqui a gente tem que exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Ele vai voltar para salvar, ele vai voltar para salvar mim e você. Mas ser humano. Se fosse eu, fosse qualquer líder, a gente não precisava de ninguém para aqui. Mas é Jesus vai voltar para nos salvar. Amém. Além do mais, o Senhor vai habitar conosco, de acordo com Zacarias, Apocalipse. Ele será rei, o único Deus. Ele fará morada entre os homens, nós seremos o seu povo. Essa é a realidade da palavra do Senhor. Além do mais, como será a vida dos salvos? Vamos ler Isaías 65. Isaías 65 é esse texto interessante. Eu quero compartilhar com vocês aí. Isaías 65, versos 17 a 25. Vamos ler esses versos aí. Isso aqui é interessante.
Isaías 65. Tudo está descrito aqui, ó. Longevidade, segurança, prosperidade e trabalho será um futuro de paz, de prosperidade, haverá vida longa, produtiva, construído, desfrutando do trabalho, segurança e sem sofrimento. Mas vamos ler aqui Isaías 65, 17 e 25. Pois eis que crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Não vos rogareis, exultareis perpetuamente no que eu creio, porque eis que crio para Jerusalém o que? Alegria, e para o povo regozijo, quer dizer, júbilo, alegria, paz. Verso 19: exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, nunca mais se ouvirá nela nem choro nem clamor. Verso 20: não haverá nela mais criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpre os seus dias, porque morreu 100 anos e morreu ainda jovem, e quem pecar só 100 anos não será amaldiçoado. Claro que isso aqui foi para o povo do passado, não se aplica a nós hoje. Nesse contexto que se entende que não haverá nada que é mal. Verso 21: eles edificarão casas, né? Habitarão, plantarão vinhos e comerão o seu fruto. Verso 21, 22: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de toda obra que você fez em suas próprias mãos. Agora olha o verso 23: não trabalharão de mal, o trabalho vai ser um trabalho exaustivo, não terão filhos para a calamidade, porque são para a posteridade bendita ao Senhor, e os filhos estarão com eles. Verso 24: e será que antes clamo, eu responderei, e estando eles ainda eu falando, eu ouvirei. O lobo e o cordeiro passarão junto, o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em meu santo monte do Senhor. Ou seja, nada do que é mal vai prevalecer ali na Nova Jerusalém. Tudo será novo, tudo será perfeito. Então, lá, se alguém pensa assim, vou construir a família lá, não haverá isso. Sendo todos uma família só, a Bíblia diz que serão como anjos, não no sentido, não vão confundir isso, não vão ser como toda uma família só. Se constituir uma família aqui, vai permanecer lá, senão, se algum filho ou mãe perdeu o pai e não foi salvo, será consolado pelos anjos, pelos outros salvos, e então crescerá e então viverá como uma família só, para sempre feliz com Deus. Essa será a distinção do novo céu e da nova terra. Está aqui escrito aqui, ó. Prosperidade, longevidade, segurança. Tudo será novo. Enquanto você vai para Isaías capítulo 11, 6 a 9, fala a mesma coisa. Isaías 35, de 1 a 10, fala a mesma coisa também. Aonde haverá tristeza, isso que outro haverá alegria e paz. Porque resumindo, para quem é a nova terra? Para quem? Os vencedores, os justos, salvos e iluminados mansos. Aqui, ó. 1 Coríntios e Salmo 37, 11 e 29. Vocês podem anotar para ler em casa, não vou ler aqui agora. Mas o céu é para os salvos. Quem são os salvos? Crer em Jesus, será salvo tu e tua casa. A salvação é individual. Alguém em casa perguntou hoje pela manhã, mas isso aqui do outro, a salvação é individual. Claro, a gente orienta, a gente incentiva e mostra que todos devem buscar a Jesus Cristo, a Deus Pai, Espírito Santo, mas cada um faz a sua parte. Como serão os animais no céu? Nós acabamos de ler. O animal feroz estará com o animal manso. Vi esses dias agora alguém mostrando vídeos de cobra atacando animais, atacando pessoas. O que você faria se você visse uma cobra grande e você tivesse como defender um animal? Você deixaria aquela cobra grande atacar o animal ou você defenderia? Lá no céu os animais velozes não atacaram ninguém. Se eu tivesse como defender, eu defenderia. Porque uma cobra, uma vez que ela foi amaldiçoada do Éden, é só um animal, porque está na habitat dela, o dele não importa, ela deve ser morta. Porque é um animal peçonhento e se você não matar, ela ataca. Assim é uma onça, assim é um leão, assim é um leopardo, um tigre, um elefante, um rinoceronte, assim por diante. Claro, você não vai lá no habitat dele para provocá-lo, mas se você tiver como defender, você se defende e sai.
mas todos os animais um dia serão animais tranquilos. Tipos de cachorro hoje que um ataca o outro serão animais tranquilos, de acordo com a Bíblia, Isaías 11, Isaías 65. Não haverá lembrança de coisas ruins, só haverá lembrança de coisas boas. Novo céu e nova terra é o que Deus tem preparado para mim e para você. Ele está voltando? Sim. Jesus está voltando. Jesus está preparando para nós um novo céu e uma nova terra. Além do mais, esse mundo vai acabar com fogo. No passado acabou com água, agora ele vai acabar com fogo. Qual deve ser a nossa decisão hoje? Abre sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 é o convite da graça. Isaías 1, 18 a 20. Vou esperar você achar aí. Isaías capítulo 1, verso 18 a 20. Isaías capítulo 1, verso 18 a 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 1, 18 a 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Então notem que Deus fala o seguinte: filho, vamos conversar. Em outras traduções quer dizer a palavra razoável, vamos conversar. Ainda que você esteja indo com pensamento diferente, ou ideia diferente, caminho diferente, Deus fala: vamos conversar, porque eu quero perdoar, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar, eu quero perdoar, eu quero salvar você. Agora, se a gente recusar, de acordo com esse texto aqui, Deus ele manda bênção ou maldição. A gente escolher Jesus, vai escolher vida, amando o Senhor, obedecendo a Ele, apegando-se a Ele, garantir de vida e promessa de mim. Aí cada um tem uma escolha. A escolha do caminho estreito, o caminho largo, a escolha é nossa. E precisamos entender que Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Por quê? Quando olhamos para a lição, o que a lição dessa semana falou? Falou que Jesus é o Criador, mantenedor, provedor. Ele é o Deus eterno, o Deus humano na terra, porque vestiu a de sua divindade humana e em sua divindade também as duas formas na terra. Viveu entre nós. Ele é superior a tudo e a todos. E Ele criou, Ele mantém, e Ele vai voltar para buscar para cada um de nós. Então Ele morreu na cruz. Por isso que esse ano vai ser o drama da cruz. O drama de quem entender de que não um drama no sentido de apenas emocionar e ficar chorando, se sentir se arrepio, é isso, mas é ser racional, voltar-se para Jesus para agradar a Jesus. Aí minha pergunta: você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem receber um abraço de Jesus? Amém? Precisamos entender que nós precisamos desse abraço de Jesus para que um dia eu e você sejamos no céu. E aí a gente vê que a lição, ela falou bem claramente que Deus, através de Cristo, nos reconciliou com Cristo vindo a morrer na cruz por nós, na cruz do Calvário. Hoje a cruz está vazia. Agora Jesus está no céu, como advogado, como intercessor por você. Lá no céu a gente vai ocupar coisas, vamos fazer coisas, vamos poder continuar conhecimentos que aqui na terra talvez não pode avançar muito, mas lá vai ter um conhecimento mais equilibrado, e vamos avançar, vamos ter a nossa própria moradia, onde ninguém mais vai poder cobrar de você um aluguel, ou uma água, uma luz, porque tudo será de graça. Além do mais, o reino de Deus é para todos. Ele fala em Mateus 11, 28, 20, a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O convite da graça de Cristo é de graça. Agora eu pergunto: quantos querem isso? Quantos querem se preparar? Almejamos de todo o coração palmilhar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém? Aí seremos ricos e felizes para sempre.
E aí, por isso que a pergunta vem: você quer receber um abraço de Jesus? Eu e você precisamos repetir essa frase aqui, ó. Eu quero Cristo hoje e sempre. Porque os 10 dias de oração não é apenas 10 dias, mas é a vida toda. Desde que eu entendi o jeito de que está servindo a Deus, é orar a Deus, estudar a Bíblia todos os dias, com vontade ou sem vontade. Nem que você lê por ler e orar por orar, mas você faça isso. Porque em algum momento Deus vai falar com você através do Espírito Santo. E aí, vamos repetir essa frase bem forte? Eu quero Cristo hoje e sempre. E precisamos ter Cristo no coração todos os dias da nossa vida. Sabe, igreja, quando Cristo voltar a essa terra, Ele não vai salvar a parede, Ele vai salvar pessoas. Ele vai salvar pessoas que de fato se preparou, pregou, falou, viveu o Evangelho e mostrar ao mundo que a esperança é Jesus. Mostrar para o mundo de que é assim nós cantamos, porque quando a gente olha para o hinário antigo, a gente vê que ele diz assim: breve Jesus voltará. Servo de Deus, tocar o que? A trombeta, porque Jesus está voltando. Na manhã gloriosa do raiar da luz, da volta de Cristo, quando olhamos para o cenário deste mundo, não há mais nada que esperar, é somente a volta de Jesus. Entendeu agora que o mundo melhor não é essa terra? Porque veja bem, a gente passa aqui o sábado hoje e começa o primeiro dia de semana e vem todas as preocupações na vida da gente: comprar, pagar, vender, o que tiver de fazer, não é verdade? Tem que consultar, tem que resolver coisas, e vai aparecer um monte de coisa uma em cima da outra. A pergunta: esse mundo é melhor? Não. O mundo melhor é somente com Jesus voltar a essa terra, que está prestes a acontecer, e quando eu não sei, não vai acontecer. O meu desejo é que Deus possa abençoar cada um de nós nessa manhã. A gente possa sair daqui revigorados, transformados, com a certeza de que em breve nós teremos um mundo melhor, que é a volta de Jesus, onde todo mundo vai ser jovem, feliz, saudáveis, e nada do que é mal, só alegria e paz eterna. Como diz o povo por aí: paz e amor. Aí sim haverá real felicidade, não haverá doença, não haverá preocupação. Quando o médico dizer assim: olha, você tem que fazer a cirurgia, porque se você não fizer, você vai morrer. Foi o que a médica falou para mim um mês atrás, no mês de janeiro. Se você não fizer essa cirurgia, você vai morrer. Então eu fico com ela, mas eu não faço. Não são coisas que os médicos assim, você olha para a cabeça assim: que mentalidade é essa? Imagina se fosse uma pessoa que estivesse com a mente fora de si e ficou o quê? Baqueado? Mas não é isso. Mas Deus tem controlado, Deus tem abençoado, e Ele sabe o que é melhor para nós. Vamos colocar de pé agora e vamos cantar esse hino: ó que esperança viva em nosso ser, de que em breve nós seremos felizes com Jesus e viveremos eternamente com Ele, um lar de eterna felicidade, onde nunca mais haverá dor, pranto e morte, só alegria eterna. Que Deus nos abençoe nessa manhã.
possa aguardar a volta de Jesus. 4 pontos simples: oração, estudo da Bíblia, vir aos cultos e falar do amor de Jesus para as pessoas. Só isso. Vir à igreja, falar de Jesus, orar e esse garoto. Isso nós sabemos, mas é bom relembrar. Quantos desejos disso para sua vida? Amém. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez presente nessa manhã. Abençoe cada irmão e irmã aqui essa manhã, nos reveste com o poder do céu, com o poder do Espírito de Deus em nossa vida, e nos ajude a preparar outros para a volta de Jesus. Perdoe os nossos pecados, Senhor, fortaleça a nossa fé, purifique-nos pelo sangue de Jesus e abençoa-nos, nós como povo do Senhor e como família do Senhor. Esteja com cada nome de homem e de mulher que está nesse cartão de oração. São pessoas que nós queremos ver no céu e suplicamos que o Senhor coloque as tuas mãos poderosas na vida de cada homem e de cada mulher, abençoando, restaurando, perdoando, salvando e curando para o teu reino. Pai amado, obrigado pelos minutos que aqui passamos, desde a escola sabatina, o culto, tudo que fizemos aqui. Por favor, aceite como aroma agradável ao incenso do Senhor e nos abençoe e nos ajude, Pai, que assim venhamos fazer sempre a tua vontade. Abençoe essa igreja, abençoe esse dia de oração e que continuemos até a volta gloriosa de Jesus, essa comunhão plena contigo, preparando outros para a volta do Senhor. Dá-nos a tua paz, dá-nos um bom sábado, um bom almoço e permaneça conosco durante todo o nosso viver até a volta de Jesus. Fique conosco hoje e sempre. Nós suplicamos essas bênçãos e assim oramos a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso, todo mundo junto. Pai Nosso